Assim morreu solitário e na pobreza, um dos homens mais injustiçados da história, Nikola Tesla. Nossos vídeos têm caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. Embora tenha sido um dos homens mais importantes da história da ciência, Nikola Tesla não teve uma vida fácil. Ele passou, pessoal, por momentos muito complicados, principalmente devido a alguns problemas mentais que ele apresentava. Alguns historiadores afirmam que ele sofria de um transtorno que muitas pessoas têm, mas que nem imaginam que pode ser uma doença mental, que é o transtorno obsessivo compulsivo, popularmente conhecido como TOC. E ainda assim, ele deixou um legado gigantesco. Legado esse que não foi tão reconhecido como ele merecia. Tesla, infelizmente, foi um daqueles gênios que a humanidade não soube reconhecer enquanto estava vivo, e hoje apenas rende memórias e elogios e lembranças depois da morte. Mas mesmo assim, o legado de Tesla não pode ser apagado, porque o que ele fez interfere na minha e na tua vida hoje. Ele foi chamado de um mago da eletricidade, porque ele descobriu uma coisa chamada corrente alternada. É com essa corrente que as cidades podem funcionar e existir. Se não fosse Tesla, a gente vivia ainda na época das cavernas. E isso não foi só por acaso não, pessoal. Ele sempre buscou satisfação através do trabalho, através do estudo e, na maioria das vezes, sendo desprezado, sendo humilhado pelos próprios cientistas da época, como aconteceu com Edison, mas eu vou te dizer lá na frente. Inclusive, pessoas que podiam ter ajudado Tesla a desenvolver, até por inveja do intelecto dele, meio que deixaram ele de lado, isolaram Tesla. Ele infelizmente morreu na solidão porque nunca se casou, nem teve filhos, e passou boa parte da sua vida afirmando que não se achava suficiente para nenhuma moça. Ou seja, ele tinha características de uma pessoa mais depressiva, mais triste, até porque alguém que é muito inteligente às vezes é separado dos outros. E na sua rotina ele estudava, teorizava, chegando até os dias finais. Até nos últimos dias de sua vida ele estudou, mas aí ele passou a vida solitário e também sem nenhum dinheiro. Ele sempre manteve uma rotina de trabalho tão intensa que ele dormia só 2 horas por noite e ainda tirava apenas uns pequenos cochilos quando estava mais cansado. Ele participava até de algumas ocasiões especiais com outros cientistas. Inclusive, ele chegou a se reunir com o grande gênio Albert Einstein. Uma vez, Albert Einstein, inclusive, foi perguntado, dizendo assim: Albert, como é que você se sente sendo o homem mais inteligente vivo hoje? E Einstein falou assim: olha, você está perguntando para a pessoa errada, eu não sei como é isso, mas você deveria perguntar para o Nikola Tesla, ele vai te responder. Ou seja, até o próprio Einstein se rendia à genialidade do Tesla. Mas alguns cientistas, como por exemplo Edison, na época, o cara que descobriu a inteligência da energia elétrica de uma forma contínua, chegou a matar um elefante em praça pública por dizer que a invenção que Tesla havia descoberto, a corrente alternada, era altamente nociva e deveria ser erradicada. E Tesla ficava muito mal com isso. Ele andava durante a noite para ver os animais, para tentar desabafar um pouco, e quando ele tinha 81 anos, ele acabou sendo atropelado por uma charrete, um táxi da época. Fraturou algumas costelas e ele se recusou a consultar com o médico, adivinha por quê? Porque ele não tinha condições financeiras. Pensa só, o cara que criou uma invenção que alimenta hoje milhares de pessoas com bilhões de reais, morreu na pobreza. Pois é, a corrente alternada de Tesla, que hoje sustenta as cidades, que enriquece pessoas, deixou ele, inclusive, na pobreza. Tesla não ganhou um centavo com isso. Inclusive, sequer seu tratamento médico conseguiu pagar. Tudo isso porque ele era muito invejado pelo próprio Edison, que era alguém que podia ajudar Tesla a desenvolver coisas melhores, mas não. Fez questão de ir numa praça pública, matar um elefante com choque, para dizer que a invenção de Tesla era ruim, que devia acabar. Ele precisava trabalhar e continuou trabalhando até os últimos dias, mesmo sem receber o dinheiro necessário que ele precisava para se manter. E naquela época as suas invenções não eram tão apreciadas não porque não eram boas, mas é porque ele era tão inteligente que despertava inveja nos outros. E ele precisava patentear tudo, ele precisava de dinheiro para fazer isso. Mas aí ele era uma celebridade mais empobrecida e foi no dia 7 de janeiro de 1943, pessoal, que a empregada do hotel Alice Mognan encontrou ele morto no quarto. Mas o que tinha acontecido com ele? A gente sabe que ele sofria com diversas complicações do acidente que ele tinha sofrido alguns anos atrás, né? E algumas causas mais prováveis são em decorrências, complicações desse acidente, né? E ali a sua morte foi estabelecida, né, como trombose. Uma trombose que pode sim estar relacionada com o acidente que ele sofreu e não fez nenhum tipo de tratamento. E aí, maninhos e maninhas, gostaram de vídeos como esse? Já deixa teu like, ativa o sino de todas as notificações, que eu te vejo no próximo. Valeu!